O Fluminense encara o Boa Vista nessa segunda rodada do Campeonato Carioca. Tudo que você precisa saber sobre classificações, prováveis escalações, arbitragem, análise desse jogo, você encontra aqui no canal do Jornalista Tricolor. Beleza? Solta a vinheta aí, enquanto isso você deixa seu like e se inscreve no canal. Fala pessoal, fala meu grande público, como vocês estão? Beleza? Tudo certo? Esse aqui é o pré-jogo da segunda rodada do Campeonato Carioca, jogo entre Boa Vista e Fluminense. Jogo valendo aí a classificação do Fluminense no Campeonato Carioca. Ainda tá cedo, sim, mas quanto mais pontos a gente tiver nesse começo de campeonato, melhor para o Fluminense. E o Boa Vista vem de uma derrota do primeiro jogo contra o Volta Redonda. O Fluminense vem embalado com a sua base, dando conta na maioria dos jogos. Time bem reforçado, Lescano jogando bem, John Kennedy com confiança, meio de campo ali, com o Wallace Davi tentando ter a sua melhor forma, Guilherme Arana jogando muito bem, James desfilando na zaga. O Fluminense vem com tudo para esse jogo, vai ser lá em Bacaxá, hoje às 18h30, 6h30 da tarde ou da noite, do que você preferir. Galera, acompanha comigo aí como tá a tabela do Carioca, porque o Fluminense ganhou o seu jogo, sua primeira rodada contra o Madureira, aquele jogo 2-1 para o Fluminense. E no nosso grupo ali, o Vasco também fez o seu jogo e ganhou de 4-2 do Maricá. Por isso que o Vasco hoje se torna ali na liderança ali do nosso grupo do Campeonato Carioca, por ter feito mais gols e tal, por ter dois gols ali de diferença. Bangu também ganhou do Flamengo. Olha o Bangu aí ganhando do Flamengo. É o sub-20 do Flamengo, mas o Bangu conseguiu mérito, conseguiu na sua estreia ganhar também, tendo um excelente resultado. E para nossa classificação, o melhor que aconteça para a gente aqui, claro que a vitória do Fluminense para dar mais confiança, porque como a gente sabe aqui, que os 4 primeiros classificam nesse Campeonato Carioca. E depois aqui num jogo entre Bangu e Madureira, o ideal ali é que seja um empate para melhorar ali pra gente. Volta Redonda e Flamengo, esse jogo aqui é o ideal que seja também uma vitória do Flamengo, para o Volta Redonda não alcançar muito as primeiras colocações, e o Vasco também, o empate ali contra o Nova Iguaçu, melhora, seria uma rodada perfeita pra gente. Então, vamos ficar de olho aí do que vai acontecer nesse começo, né, nessa segunda rodada aí. Lembrando que o jogo vai ser às 18h30. Aqui tá amanhã, porque eu tô gravando no dia anterior, né? Mas o jogo é hoje, às 18h30, com transmissão do Premier e também do Sport TV. Então, fiquem ligados aí e não percam esse jogo. Os ingressos do jogo entre Boa Vista e Fluminense. O jogo, lembrando que vai ser lá em Bacaxá, no Elci Resende, estádio Elci Resende. As vendas estão sendo no Inova Tickets. E aí o ingresso é da inteira, tá no valor de R$50 e a meia entrada R$25. Se você puder, mora por ali perto, nas redondezas, tiver condições de ir nesse jogo, vá para apoiar o Fluminense. Dá mais o time que está se representando, um time que está jogando agora. O que eles precisam mais é do apoio de nós torcedores para ter mais confiança no decorrer da rodada, porque a gente vai precisar muito desse time no decorrer do ano, porque, como a gente sabe, aí tem vários jogos importantes, várias partidas muito importantes, e a gente não pode focar só em alguns jogadores e esquecer dessa galera. Então, galera, se puder, vá no jogo, apoie o nosso time, apoie o Fluminense, fazer aquela festa igual a gente fez lá no Luz Brasileiro. Vai ser top demais. O jogo entre Fluminense e Boa Vista, ou Fluminense e Boa Vista, esse será o 21º jogo na história entre os dois times, com 9 vitórias do Fluminense, 7 empates e 4 vitórias para o Boa Vista. Esse jogo aqui, lembrando aí, os nossos últimos 4 jogos desse jogo contra o Boa Vista foram 4 empates, né?
Um jogo lá em 2022 que a gente empatou 0-0, um jogo em 2023 que a gente empatou 1-1, em 2024 empatando 2-2, aquele jogo lá que foi uma bagunça, Felipe Alves no gol, o time todo entrosado e não lembro qual jogador, foi o João Neto, acho que no último lance lá fez o gol lá, enfim, a gente merecia muito mais perder do que ganhar, né? Mas. E o último jogo foi ano passado, contra o Boa Vista, no placar de 1-1. Aquele jogo lá que o Riquelme achou, fez um lançamento por Gabriel Fuentes. Lembrei aqui agora do jogador Gabriel Fuentes, né? Fez um lançamento pro Gabriel Fuentes, que tocou pro Samuel Xavier, que ele bateu e fez o gol de empate no finalzinho da partida. Aquele jogo lá, até o Marcos Paulo fez o gol do Boa Vista quando estava jogando por lá. E um jogo, cara, pra gente trazer boas memórias aí, foi um jogo entre Fluminense 3, Boa Vista 0. Mostrando aqui pra vocês os gols desse jogo. Tá sem som aqui, mas esse jogo aí foi Boa Vista, Fluminense 3, Boa Vista 0. O primeiro gol aí sendo do Oswaldo, que hoje tá jogando no Vitória. Segundo gol aí foi um gol contra do Luiz Fernando, uma jogada ali na esquerda do Wellington Silva. E o jogo foi lá no Los Lários. Quem lembra do estádio Los Lários? O Fluminense jogou muito lá, né? E o terceiro gol aí com a jogada do Marco Júnior pro Gustavo Scarpa e o gol do Cícero. O simbólico desse gol que foi o gol 150 do Cícero. Foi o gol 150 do Cícero em toda a sua história ali e tal. E ele marcou o gol 150 dele ali com o Fluminense no jogo contra o Boa Vista. Boas lembranças ali de um time que a gente tinha bom ali, mas hoje a gente, graças a Deus, a gente tem um time muito melhor. Mas é um jogo aí pra gente recordar aí da melhor forma possível. Os artilheiros do confronto, igual eu falo com vocês, talvez vocês pensem nisso, talvez não. Mas, pô, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito curioso nessas situações. Eu gosto muito de olhar, ver essas análises. Cada time que o Fluminense enfrentar, eu gosto de saber qual o jogador na história do Fluminense que mais fez gols contra aquele time. E eu fui pesquisando aqui e não tem o jogador, tipo assim, auge, assim, que fez mais gols contra o Boa Vista. É super empatado. São 9 jogadores que têm a mesma quantidade de gols. Eu falo aqui para vocês. E só são 2 gols que fizeram, os 9 jogadores do Fluminense que fizeram 2 gols assim contra o Boa Vista em toda a história assim dos confrontos, né? Desses 20 confrontos contra o Boa Vista. E esses são os jogadores: Tartá, Dário Conca, Fred, Thiaguinho, Rafael Sobes, o Gian, aquele volante, né, que jogou lateral direito e tudo pela seleção, o Walter, quem lembra do Walter aí, Luciano, que hoje joga no São Paulo, e o Cícero. São esses jogadores que marcaram 2 vezes na história contra o Boa Vista e se tornam aí os jogadores com mais gols em toda a história aí dos confrontos entre Boa Vista e Fluminense. Vamos agora para as prováveis escalações dos times, a gente analisar como que vem o Fluminense. Fluminense aí, o Santi Moreno não vai jogar o jogo. Esse jogo vai ser preservado aí por aquele entorse que ele teve ali do pé e tal. Isso, o Fluminense entendeu que é melhor preservar o jogador, porque vai precisar muito dele durante a temporada e tudo. E como é o primeiro jogo ainda, não vai forçar ele ao máximo dele nesse começo. Mas o Santos Moreno tá fora desse jogo, já é uma certeza que a gente tem. Acompanha comigo aí, galera. Vamos acompanhar primeiro a provável escalação do Boa Vista. Galera, enquanto isso, deixa seu like aí, por favor. Vocês não sabem quanto que é difícil achar fotos dos jogadores consideráveis pequenos, assim, qual a gente joga contra o Boa Vista, que provavelmente é um adversário que a gente enfrenta uma vez no ano, sabe? O quão é difícil achar foto desses jogadores, achar Instagram, achar fotos dele pela internet. Tem jogadores igual aqui que estão sem até o uniforme do Boa Vista, que chegaram nessa temporada, outros que nem postaram e tudo, que eu não achei no Instagram e tudo, mas foi muito difícil. Mas consegui achar aqui. Pô, valoriza aí, galera. Deixa o like aí. Mas vamos ver a provável escalação do Boa Vista, que vai com o goleiro Lucas, a lateral direita com o Cezinha e a lateral esquerda com o Tito, e a zaga com Gabriel Caran e Guilherme Lacerda. O meio de campo do Boa Vista é composto por Emanuel Jesus, que é o primeiro volante, Cadu e Isael são os 2 meio-campistas mais à frente.
E o trio de ataque com Berê, Felipinho e Pedro Castani. Acho que alguma coisa assim, Pedro Castrani, não vou lembrar, mas é o Pedro Castani. Curiosidade que o Felipinho e o Pedro são dois jogadores do Sub-20 do Boa Vista. Boa Vista enfatizou muito, e é muito legal isso, que jogadores da base que foram destaques, muito destaques no ano passado no time, ganharam sua chance e jogaram aí. Primeiro jogo eles jogaram contra o Volta Redonda e agora nesse segundo jogo aí contra o Fluminense, os dois moleques da base assim estão tendo a sua outra chance. E o técnico é o famosíssimo Gilson Kleiner, já passou por Palmeiras, por vários times grandes aí. Gilson Kleiner tá lá treinando Boa Vista. É provável a escalação do Fluminense, galera. Vem com Vitor Eudes no gol, mesmo esquema de defesa com Júlio Fidelis, Gemes, Igor Rabelo e Guilherme Arana. Nosso meio de campo com Otávio, Wallace Davi e Lescano. E o nosso trio de ataque com Riquelme Felipe, Matheus Reis, provavelmente ganhe a sua vaga de titular com a saída do Santi Moreno, e John Kennedy. Curiosidade aí que Matheus Reis e Riquelme Felipe, acho que, se eu não me engano, no ano de 2024 eles foram indicados ali aos melhores jogadores do futebol mundial sub-17, né? Eles tiveram uma notoriedade muito grande, disputando até com o Lamine Yamal na época. Eram dois jogadores ali da base que ganharam tudo no profissional e ganharam tudo na base, né? Na verdade, e agora vão disputar sua primeira partida juntos no profissional, enfrentando Boa Vista agora. Mesmo time, né? Só o fato do Santi Moreno ser preservado e entrar o Matheus Reis. Coisa que a gente já está acostumado com o estilo de jogo assim do Zubeldia, né? Que é continuar com o mesmo time, dar mais rodagem para o mesmo time e fazer poucas mudanças. Mas dependendo do jogo, dependendo do resultado mais a favor para nós aí, a gente consiga ver mais rodagem de jogadores. Enfatizo vocês, eu estou curioso para ver como vai ser o rendimento do Wesley Natan. Quero muito que ele entre para ver como que vai ser o Wesley Natan. Estou curioso para ver muito do Davi Melo também. E estou curioso para ver como que o Lelê se comporta nessa volta aí no Fluminense aí. Mas vamos ver se vai ser oportunidade aí para os jogadores, para os garotos. E esse é o time provável do Fluminense. A arbitragem será do senhor Alan Trindade da Silva. Esse é o árbitro aí que apitou um jogo só na história do Fluminense. Foi um jogo, foi uma vitória até. O jogo foi contra a Portuguesa em 2023. Olha aí, 2023 aparecendo. Um árbitro que apitou um jogo do Fluminense em 2023. Um ano tão lembrado aí para nós aí. Muita alegria na nossa Libertadores. Mas ele apitou o jogo entre Fluminense e Portuguesa apenas. E não lembro desse hábito. Tomara que seja uma arbitragem muito boa do senhor Alan Trindade da Silva. Fala, galera, então esse foi o pré-jogo de Boa Vista e Fluminense. Lembrando que o jogo vai ser às 18h30, vai passar no Premiere, no Sport TV ali, a hora que você tiver ali mais acessível. Se você estiver perto do local, perto do estádio onde vai ser o jogo, em Bacaxá, lá no Elci Rezende, vá ao estádio e apoie o Fluminense. Beleza? Boa sorte pro Fluminense, que a gente consiga esses 6 pontos aí pra gente avançar cada vez mais no Campeonato Carioca. Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Tamo junto, galera.